Que bom que nós estamos nessa noite para trazer uma palavra aos nossos corações. E a palavra que eu quero trazer essa noite para nós, nesse texto de Jesus, do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11, são cinco coisas que Jesus sabia. Você pode repetir comigo, por favor? 5 coisas que Jesus sabia. Ficou ridículo, mas pode ser melhor. Vamos lá? 5 coisas que Jesus sabia. Ótimo. Capítulo 11, versículo 1, está escrito: Então, estava enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era que ungiu o Senhor com um unguento e lhe enxugou os pés com os cabelos. Já vimos que foram 3 mulheres diferentes. Versículo 3: mandaram-lhe quem? Maria, Marta, suas irmãs, irmã de quem? Irmã de Lázaro, ok? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que? Tem outra versão, aquele que tu amas. Outra aqui que a minha, aquele que amas. Primeira coisa que eu quero dizer para você, sobre as 5 coisas que Jesus sabia. E a primeira delas é: Jesus sabia que Lázaro estava doente. Jesus sabia o que estava acontecendo. É o primeiro tópico que eu deixo para nós. Jesus sabia o que estava acontecendo. O texto nos mostra que João faz questão de anotar. Ele escreve o Evangelho, que leva o seu nome, muitos e muitos anos depois de que tudo ocorreu. É por isso que, inclusive, ele vai falar do momento em que Maria unge os pés, unge com os seus cabelos os pés de Jesus Cristo, algo que aconteceu posteriormente ao seu Evangelho escrito de forma cronológica. Por isso que ele vai citar um ocorrido posteriormente ao que ele está escrevendo agora. Mostra para nós, nesse capítulo de número 11, que Jesus sabia o que estava acontecendo. Nós vimos que Lázaro estava enfermo e as suas irmãs mandam-lhe, buscam ajuda para falar com o Senhor Jesus. Você está atento para cá? Olhe para cá, por favor. Jesus recebe um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E eu acho interessante que a forma como Marta e como Maria, e dá para a gente tentar pensar, deve ter sido até um pouquinho mais Marta, manda o recado para Jesus dizendo, como lemos no versículo 3, mandaram-lhe chamar. Aí lá a parte final diz: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Parece que essas irmãs estavam tentando colocar Jesus na parede. A ideia que nós temos é de que há uma tentativa de chantagem espiritual. Pois ela diz assim: está enfermo aquele que tu amas. Ela estava dizendo, como se ela estivesse dizendo assim: o Senhor é quem diz quem ama Lázaro, o Senhor é quem demonstra quem ama Lázaro. Como eu tenho uma necessidade, como eu estou vendo meu irmão estar enfermo, como eu vejo que meu irmão pode morrer, então eu vou tentar pressionar o Senhor a tomar uma decisão. Quantas vezes nós vamos orar tentando dar pressão em Deus, como se nós tivéssemos condições de fazer isso, como se tivéssemos autoridade para fazer isso, como se tivéssemos santidade para fazer isso, como se tivéssemos divindade para fazer isso. Há uma nítida chantagem delas com Jesus, quando diz: está enfermo aquele a quem tu amas.
Como se dissesse assim: se o Senhor ama de verdade, a hora de provar é agora. Se o Senhor ama mesmo, deixa tudo que o Senhor está fazendo e vem socorrer meu irmão. Quantas vezes nós oramos tentando fazer provas de Deus? Quantas vezes nós oramos achando que nós vamos fazer Deus mudar a vontade dele por conta da nossa vontade? Quantas vezes nós pensamos que nós teremos capacidade de dizer: Senhor, se tu não fizer, e se ele não fizer? Senhor, se o Senhor não mostrar, e se ele não mostrar? Senhor, se o Senhor não abrir a porta, e se ele não abrir a porta? E se ele não fizer o que você pensa? E se ele não fizer o que está na tua cabeça? E se ele não fizer o que está na tua soma? E se ele não fizer aquilo que tu está arquitetando, achando que tem que ser do jeito que tu pensas? Esteja preparado para entender que Deus não faz nada porque você quer que Ele faça. Que Deus não age em nada do jeito que você quer que Ele haja. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: eu vou orar para Deus matar, como se Deus fosse o teu coveiro, como se Deus fosse obediente a você. Quem sou eu? Quem somos nós? Essa mulher, essas irmãzinhas, mandou uma mensagem, um mensageiro. E eu amo, irmã Natália, saber que tem um mensageiro aqui, porque alguém está precisando e alguém vai atrás de ajuda. Você está entendendo? Olhe para cá, por favor. Alguém está precisando e alguém vai atrás de ajuda. Alguém hoje está na casa de Deus ou no grupo lá do WhatsApp precisando de oração. Hoje você pode orar por alguém, amanhã você pode ser alvo da oração de outra pessoa. Quantas pessoas acham, irmã Cat, porque inteligentes são, porque grandes que são, porque ricas que são, porque poderosas que são, porque grandiosas que são, nunca vão precisar da ajuda de ninguém? Pobre coitado. A Bíblia mostra que mandaram-lhe chamar. Elas estavam precisando que alguém descesse das suas vontades, descesse alguém das suas responsabilidades, nem que fosse por um momento, para ir em busca de socorro por eles. Meu irmão, sabia que nem todo mundo gosta de ajudar? Irmã Cláudia, sabia que nem todo mundo gosta de estar nessa posição aqui? De ser alguém que vai em busca, de ser alguém que vai interceder, de ser alguém que vai orar, de ser alguém que vai deixar as suas tarefas para fazer por outra pessoa. Eu gosto de enxergar aqui um mensageiro, e eu não sei, irmão, será que esse mensageiro era alguém, que alguém poderia pensar e dizer assim: eu nunca vou precisar dessa pessoa? Tome cuidado. Porque quem você mais acha que nunca vai precisar, pode ser a pessoa a estender a mão a você, quando você estiver precisando. Olhe lá se não já aconteceu. De quem você acha que eu nunca vou precisar desta pessoa? Oh, meu irmão, será que esse é o caminho? Lázaro precisava com urgência de alguém que intercedesse diante dele, ao Senhor Jesus. E pense num chamado de Deus que é a intercessão. Ser um intercessor, dobrar os joelhos em favor de alguém, chorar como se fosse você, sentir a dor daquele que pede. Nem todo mundo consegue desenvolver esse chamado espiritual. O chamado da intercessão, de você se colocar no lugar do outro e chorar como se fosse a tua própria dor, não é fácil. Porque é mais fácil dobrar os joelhos e chorar pelas tuas necessidades, por aquilo que você sabe que está precisando.
Ainda bem que Deus levanta pessoas para estarem conosco quando nós estamos precisando. E eu quero, irmãos, no nome de Jesus, profetizar sobre tua vida, que se você precisar de alguém, não vai faltar ajuda para você, vida da parte de Deus, sobre a vida de alguém. Irmãos, quando Deus resolve ouvir e fazer, Ele faz, irmão Juan, até o desconhecido te ajudar. Até quem tu nem imagina, nunca pensou. Quem diria, a irmã Gisele, que um dia fulano de tal iria me ajudar? Meu irmão, quando Deus faz e Deus ordena, Deus levanta até quem eu não conheço, mas me ajuda. E irmão, e às vezes vem de onde a gente menos imagina. E às vezes o estender das mãos vem de quem a gente pensa que não vai agregar em nada. Não é assim. Pegue o seu nariz e desempine-o. Olhe para os lados, e se você precisa de ajuda, não seja orgulhoso nem orgulhosa. Porque às vezes o coração humano chega num nível de orgulho tão grande que ele não tem coragem de pedir assim: me ajuda. Às vezes a soberba está no coração do homem de uma forma tão forte que ele não tem capacidade de pedir socorro, para não ter a sensação de que ele está sendo ajudado, principalmente por alguém que ele não queria. Você está recebendo a palavra de Deus? Deus colocou uma pessoa ao seu lado essa noite. Diga assim para ela: por favor. Diga, você está com medo de dizer? Diga a ela: por favor, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas agora devolva para ela: e se eu precisar de ajuda, por favor, não me negue a ajuda. Eu não vou ter vergonha, pode dizer, eu não vou ter vergonha de dizer: me ajuda. E só o que tem gente orgulhoso, que não pede oração, que não pede ajuda, que não pede um conselho, faz tudo da cabeça, faz tudo do jeito que ele acha que é assim, pois vai ser desse jeito. Irmãos, e você não sabe, uma das maiores responsabilidades minha como pastor é, debaixo do Espírito Santo, conduzir pessoas. E todas as vezes que pessoas me procuram para que eu as oriente, eu sempre peço: Senhor, tem misericórdia de mim e me direciona no que eu tenho a dizer a essa família, a essa pessoa, a esse sonho, a esse casamento. Você tem noção do que é uma responsabilidade como essa? Pessoas que não vão mudar de cidade por conta de uma palavra do pastor. Pessoas que não vão mudar de trabalho por uma orientação dada por seu pastor. Olha a responsabilidade que está também sobre os meus ombros. E esses dias mesmo, uma pessoa me procurou, já estava há semanas com problemas de ansiedade, precisando tomar uma decisão e não conseguia, mas gritou para o socorro: pastor, me ajude, eu tenho que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Vamos conversar, vamos orar, Deus vai direcionar. E essa pessoa me disse: pastor, é assim, está acontecendo isso, abriu uma porta assim, eu não sei se eu vou para lá, eu estou confuso, voltei para o psiquiatra, estou tomando remédio, e agora está tudo certo, volte para onde tiver que voltar, tome o remédio que tiver que tomar, mas hoje Deus vai dar uma direção para nós. Sabe o que você vai fazer? Você vai para esse lugar que a porta está aberta para você. Pastor, vá no nome de Jesus. Eu disse isso porque, claro, eu sentia de Deus de dizer. E quando eu vejo essa pessoa, ao cruzar com ela sorrindo, eu digo: Senhor, nem parece a mesma pessoa que me procurou outro dia, desesperado, precisando tomar uma atitude com relação à sua vida. Se o Senhor Deus não direcionar, meu irmão, o negócio é sério, irmão Betinho. Mas quando a boa mão de Deus nos direciona, nós podemos descansar o coração e saber que Ele está na condução de todas as coisas. Mandaram chamar, e eu disse que são 5 coisas que Jesus sabia.
E a primeira coisa eu já disse, Jesus sabia o que estava acontecendo, Lázaro estava doente. E mesmo sabendo que Lázaro estava doente, não significava dizer que eles não tinham que ir em busca de ajuda. Mesmo Jesus sabendo que você tem necessidades, não significa dizer que você não tem que orar. Mesmo você sabendo, Jesus sabendo que você tem provações, que você está em dificuldades, você tem que buscar a Deus. Mesmo Jesus sabendo o que está acontecendo na sua vida, você tem que dobrar os teus joelhos. Você pode e deve pedir ajuda de alguém para somar forças espirituais com você. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas mesmo sabendo o que ele estava acontecendo, ele aguardou ser acionado para entrar na causa. Você está entendendo? Você está entendendo? Mesmo Jesus sabendo o que estava acontecendo, ele não foi ao encontro. Ele esperou ser chamado e convidado para ir lá. Você sabe o que isso significa dizer? Que você tem que convidar Jesus para as tuas guerras, que você tem que convidar Jesus para os teus dilemas, que você tem que convidar Jesus para as tuas dúvidas, que você tem que convidar Jesus para te ajudar na tua necessidade. Ele tem a resposta que você não tem. Ele tem a porta e a direção que você não sabe. Se você se importar em perguntar o que Jesus acha, o que Jesus pensa, o que Jesus me diz o que eu tenho que fazer, se você imaginar que a solução para você consiste em buscar a ajuda em Deus, e eu não estou com isso negando as outras ajudas, pelo contrário, meu amigo e irmão Fábio, nós estamos falando de ajudas humanas que nós também podemos e devemos receber, mas eu estou falando que nós não podemos, irmão Leonardo Ângelo, esquecer primeiro da boa mão de Deus para nos direcionar. Nós falhamos brutal e fatalmente quando buscamos todas as outras ajudas e esquecemos da maior e mais perfeita de todas as ajudas, que é a ajuda que só Deus pode fazer por mim e por você. Mas vamos para a segunda coisa que Jesus sabia, está no versículo de número 4. Jesus, ouvindo isto, o que? Está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Segundo tópico, Jesus sabia o propósito. Jesus sabia o que estava acontecendo e Jesus sabia o propósito daquilo que estava acontecendo. Como eu sei que Jesus sabe o que está acontecendo na tua vida, e Ele sabe qual é o propósito para aquilo que você está vivendo hoje, talvez você não saiba. Jesus responde: esta enfermidade não é para a morte, isto é propósito. E ele fala, ele mostra qual é o propósito é motivação. Ele diz: mas para a glória de Deus. Você tem uma vergonha, você tem uma dor, você tem uma dificuldade, você tem uma prova, você tem uma aflição, ou você olha pelos olhos materiais e físicos, ou você também pode olhar com os olhos espirituais. O que está acontecendo na minha vida não é obra do acaso. O que está acontecendo, ou o que aconteceu, é para a glória de Deus. Você tem noção do que é uma enfermidade não ser para a morte e ter sido para a morte? Como você conhece a história? Você tem noção do que é o propósito verdadeiro de algo? É porque a gente pensa que o propósito de Deus é apenas enriquecer pessoas. Nós achamos muitas das vezes que o propósito de Deus é honrar pessoas. Mas observe que esse homem, que ele disse que a enfermidade não é para a morte, ele morre.
Isso serve para nós enxergarmos que nós não podemos confundir o propósito de Deus com o nosso. Nós não podemos confundir a minha vontade com a vontade de Deus. Eu preciso aceitar o propósito de Deus e não o meu. Os propósitos individuais você conhece, você deseja, você quer. E os propósitos espirituais? Meu irmão, dói, é difícil, às vezes envergonha, por tempo limitado, diga-se de passagem. Porque o mesmo Lázaro, que Jesus diz para o mensageiro, para dizer para elas, essa enfermidade, o mestre disse que não é para a morte. Não é para a morte, então meu irmão vai viver. E tem hora que os propósitos de Deus trilham por caminhos impossíveis de nós entendermos. E sabe por que eu digo para você que é impossível de nós entendermos? Porque Ele é Deus e nós somos homens. E a palavra do Senhor diz que, o Senhor Deus diz que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. A palavra do Senhor diz que os meus pensamentos não são os vossos. Porque as coisas vão acontecendo e nós vamos pensando, é assim que Deus vai fazer. Ou às vezes, é assim que Deus disse que vai fazer. E parece que às vezes acontece de Deus desdizer aquilo que Ele falou. Porque Jesus manda o recado, não é para a morte. Mas você sabe o que acontece com esse homem? Ele morreu. Mas eu estou ainda no segundo tópico. Tem umas 3 rapidinho para a gente ir para a nossa semana, para os últimos minutos do mês de julho. Observe que ainda no versículo de número 6, vamos para frente. Versículo 5, melhor dizendo. Vamos para frente. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e Lázaro. Irmão, ser cristão não me exime de passar tribulações. Ser cristão não me exclui de enfrentar a pobreza. Ser cristão não me coloca numa categoria superior de pessoas. Ser crente, ter credencial, ser pastor, não me coloca em nenhuma categoria melhor de pessoas. Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Mas onde eles estão? Os 3 estão passando uma das maiores provações de suas vidas. Escuta aqui, você que está no vale, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Você pode estar com o teu coração dentro do vale, você pode estar com os teus ouvidos dentro do vale, você pode estar submerso de provações, mas deixa eu te dizer uma coisa: as ondas não podem afogar a tua fé. Jesus te ama, é verdade, mas se segura na cadeira, porque quem Jesus ama, que é diferente de quem ama Jesus, também passa por lutas. Pastor, mas eu poderia não passar por privações, a minha empresa poderia não entrar em um colapso financeiro. Meu irmão, ia ser tão bom, ia ser tão gostoso, ia ser tão fácil ser um cristão e não passar por tribulação, que as pessoas iriam querer uma vida boa e não comunhão com Deus. Você está recebendo a palavra, irmão? Se ser cristão me tirasse, excluísse, irmã Lélia Wanda, das provações, as pessoas não iam querer Deus e nem relacionamento com Cristo, elas iriam querer vida boa. Mas Jesus não oferece vida boa nem para quem procura Ele.
Jesus ama Marta, está na palavra. Jesus ama Maria, que é a irmã de Marta. Jesus ama Lázaro, mas onde está Lázaro? Em cima de um leito à beira da morte. Oh glória! Dá para dar glória em situações assim? Mas é o que Deus quer de mim e de você. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma super mulher, muito menos um super homem. Mas eu estou mostrando para você na palavra que até os amigos de Deus passam por tribulações difíceis de serem passadas, irmão Alex. Até os amigos de Deus passam por situações difíceis de serem vividas. Às vezes a gente pensa como pai, se a gente pudesse adoecer no lugar dos filhos, era melhor. Em determinadas situações, a gente olha para o nosso cônjuge e pensa, se eu pudesse estar no lugar dele ou no lugar dela, para mim era melhor. Era mais fácil para passar o que eu estou passando. Mas há momentos que Deus permite situações que são para um aparente fim. Eu disse aparente fim. Mas nós temos que crer na promessa e na palavra do Senhor, de que Ele estaria e está conosco, que Ele cuidaria e está cuidando de nós todos os dias das nossas vidas. No versículo de número 6, agora sim, ouvindo, pois, que estava enfermo, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. O terceiro tópico dessa ministração para o teu e para o meu coração: Jesus sabia o tempo certo. Se eu pudesse acabar com a tua dificuldade, eu acabaria, pode ter certeza. Se eu pudesse arrancar você da tua provação, eu te arrancaria. Mas há um que cuida de ti melhor do que eu. Ele sabe o tempo certo. Parece que tem coisas que Deus faz por maldade. Mas não é. Jesus recebeu a mensagem: está enfermo aquele que tu amas. Pronto. Jesus poderia ter largado tudo, mas ele fez isso? Não. Deixa eu te falar uma coisa que Deus está revelando pela sua palavra rema aqui nessa noite. As provações que vêm sobre ti, elas não podem paralisar a tua vida. Elas não podem parar a tua marcha. Você tem que continuar, mesmo com dificuldades, mesmo com provação. Jesus continuou fazendo a sua obra, realizando a sua obra. A Bíblia fala que da vilazinha de Betânia, o povoadinho, o distritinho de Betânia, até Jerusalém, eram 15 estádios. 15 estádios é o equivalente a 3 quilômetros. Aí quem é corredor vai dizer: café pequeno, 3 quilômetros eu corro de costa. Mas lembre que Jesus primeiro não andava só, ele não fazia Cooper, não tinha tênis. Jesus estava de sandália, fazendo a obra e pregando o evangelho por onde ele passava. É esse o cenário onde Jesus continua ainda 2 dias. Quando ele vai chegar em Betânia, Lázaro já está morto há 4. Então, o homem ou o mensageiro que vai atrás de Jesus, ele leva 1 dia para achar Jesus. Jesus permanece 2 dias e usa o 4º dia para viajar, para andar, para caminhar até chegar, pois Lázaro já estava morto há 4 dias. Por favor, repita comigo: Jesus, repita comigo, por favor: Jesus sabia o tempo certo. Agora, sobre a tua vida, diga: Jesus sabe o tempo certo.
Jesus sabe a hora certa. Jesus sabe a hora certa para fazer. Jesus sabe o jeito certo de fazer. Jesus sabe quando Ele vai fazer. A única coisa que você tem que viver é o tempo do Senhor. Você tem que se adaptar à tua agenda, à agenda de Deus. A agenda de Jesus não está em minhas mãos. Se tivesse, meu irmão, o teu problema estava resolvido. E não é que significa dizer que ele não está resolvido. Ele está resolvido, mas resolvido no tempo certo. Porque talvez, se eu quisesse te ajudar, eu poderia estar te atrapalhando. Porque, irmão, tem hora que até a ajuda de quem quer nos ajudar não vai servir. Porque tem hora que até a ajuda de quem nos ama não vai ajudar, vai atrapalhar. Mas se você estiver disposta a esperar o tempo do Senhor, você vai ver o tempo do Senhor se concretizando na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. O texto é bem claro. Jesus ficou mais 2 dias. Ô meu irmão, eu sei que tem hora que a gente pensa, Deus não deveria ter feito desse jeito. Deus deveria ter feito desse jeito. Deus não deveria ter falado assim. Deus deveria ter falado dessa forma. Deus deveria ter feito como eu acho que Ele deveria fazer. Se fosse assim, seria fácil para nós. Ou seria até mais difícil. Por quê? Se Jesus sabia o tempo certo, Ele continua sabendo qual é o tempo certo. O detalhe, sobre a sua vida. Jesus não foi no primeiro dia, porque se Jesus chega no primeiro dia, Ele não encontra Lázaro enfermo. E lembram que Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte? Não era para a morte espiritual, mas era para a morte física. Irmãos, tem coisas que Deus fala, que a gente tem que pensar muito bem como vai interpretar. Jesus estava falando de um tipo de morte, todo mundo estava entendendo outro tipo de morte. Se Lázaro estava enfermo, ele disse que não é para a morte, todo mundo pensou, então Lázaro não vai morrer, é só uma febrezinha. Mas ele conhece o tempo. Jesus sabe o tempo certo. Versículo 17, por favor, irmão Rony. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. E alguém podia perguntar, onde é que está o Deus de Lázaro? Onde é que está teu Deus nisso? Onde estão promessas? Onde estão palavras proféticas? Onde estão sonhos reveladores? Onde estão visões espirituais? Lembrem que a doença de Lázaro, que os levou à morte, tinha um propósito. O propósito, Jesus disse lá no versículo 4, que era para a glória de Deus. Irmão, quanto mais provação a gente passa, irmão Paulo, quanto mais apertado vai ficando, melhor será o sabor da vitória. Quanto mais difícil vai ficando a situação, quando mais sem perspectiva fica, e você intensifica a sua fé no Senhor, mais o Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque Lázaro morre. Lázaro morreu.
E aquelas mulheres tiveram que desenvolver o luto delas. Há 4 dias ele estava morto. Enfermo já tinha muitos outros. Então o coraçãozinho delas estava aflito. Normal. Mas eu disse para os irmãos que Jesus sabia o tempo certo. Então no versículo de número 20, nós vemos que Jesus sabia quem eles eram. Vamos lá para o 19. Ouvindo, pois, Maria, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Então, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Jesus sabia quem eram eles. Jesus sabe quem é você. Existem 3 perfis de pessoa que a gente vai colocar bem aqui, nesse item. Podemos colocar como os 3 subitens de que eles sabiam quem ele era, quem eles eram. Jesus sabia quem eles eram. Observe que Marta vai ao encontro. Ela não espera Jesus chegar em Betânia. Traços muito fortes de alguém ansioso, que gosta de resolver as suas coisas com as suas próprias mãos, que gosta de resolver as suas coisas do seu próprio jeito, e principalmente no seu próprio tempo. Marta vai até Jesus, e o texto nos mostra, versículo 21, por favor, irmão Rony. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Há muita coisa aqui que não dá para a gente falar em face do tempo, mas apesar da morte de Lázaro, Marta não deixou de acreditar em Jesus como Senhor. Não dá para só chamar ela de ansiosinha, não. Ela pode ter até o seu temperamento forte, mas Marta tem uma fé forte. O que aconteceu na vida de Marta, dela perder o seu irmão, a perda do irmão não fez ela desacreditar no Senhor. Eu estou falando de Marta. Ela não disse assim: muito bonito, né? Ficou ainda 4 dias, 2 dias. Tá certo, né? O Senhor é quem manda, né? O Senhor é quem tem todo o poder, né? Não. Há no coração de Marta fé, que apesar dela ser um pouco impulsiva, a humildade aqui, porque ela chama o Senhor Jesus de Senhor, com S maiúsculo. Observe, quando esse S maiúsculo está escrito aí, ela não está chamando de Senhor como um cavalheiro, ela está chamando dele de Senhor como Deus. Em outras palavras, ela estava dizendo: mesmo meu irmão tendo morrido, o Senhor dizendo que ele não ia morrer, mas ele morreu, e ela achando que ela é que estava na razão, ainda há humildade no coração de Marta em dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava continuando a dizer: eu sei que o Senhor tem poder contra ou sobre as enfermidades, mas uma coisa que Marta não sabia é que o poder de Jesus é ilimitado. Porque ela só olhava para a morte, melhor dizendo, ela só olhava para Lázaro como um curado, ela olhava para Lázaro como uma possível morte que poderia ser evitada, uma morte que deveria ser evitada, mas ela poderia ver e enxergar Lázaro como um ressuscitado, como alguém que saiu da morte para a vida, mas que até o presente momento ela não conseguia enxergar. Mas ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É lindo ver o amor desses irmãos. É lindo ver o amor sincero dessa família.
Mas ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui. Ela poderia ter feito como o centurião, que disse: Senhor, dá uma ordem daí, nem preciso o Senhor ir na minha casa, e o meu servo ficará curado. Mas não foi isso que ela fez. Ela achava e limitava o poder de Deus à presença física de Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quando você acha que Deus tinha que estar lá, Ele está aqui. Quando você acha que Ele tinha que estar aqui, Ele tinha que estar lá. Ainda bem que Ele não faz do jeito que a gente quer. Ainda bem que Ele não faz do jeito que a gente quer. Ainda bem que Ele não faz no tempo que a gente quer. Porque Ele sabe o tempo certo. E o tempo certo, irmão, é o tempo do amadurecimento. Você sabe por que tem bênção que não chega na nossa porta? Às vezes elas ficam só no campo espiritual. Porque alguns corações não se entregam à maturidade. Não aceitam o aprendizado. Não se entregam para viver o propósito da dor que vive no momento, da dificuldade que vive no momento, da guerra que vive no momento. Não. Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu amo esse diálogo. Vamos correr, o tempo já quer ir embora. Vai lá, vê o próximo. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Vai. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Agora Jesus estava falando da morte física e não mais da espiritual, porque até o presente momento não era isso. Agora ele diz para ela: teu irmão vai ressuscitar. Aí ela vem mostrando que ela conhecia de escatologia, que conversava com Jesus. Vai lá, 24. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Irmão, tem hora que Deus quer dar a bênção e o crente não quer a bênção. Você sabia que tem gente que perde a bênção por pouquíssimo detalhe? Jesus estava tão pertinho, 3 quilômetros, ele podia vir logo. Distância e tempo. Agora Jesus chega e diz para ela: o teu irmão vai ressuscitar. Aí ela entende de novo errado. Eu sei que o Senhor está falando da ressurreição dos justos. Só que Jesus não estava mais falando daquela, agora ele estava falando da física. Eu vou ressuscitar teu irmão. Eu vou fazer conforme o teu coração, porque você está perseverando. A perseverança, irmãos, está sendo uma atitude em falta em nossos dias. Tem um monte de gente fraca que desiste fácil. Está pertinho da bênção, mas quer saber de uma coisa? Não quero mais saber disso. Pá. Quer saber de uma coisa? Eu vou me embora. Tá. Perdeu a bênção. Quer saber de uma coisa? Eu vou brigar. Aí briga, acaba com tudo. Ô irmão, eu quero te dizer aqui, em nome do Senhor Jesus, me permita liberar uma palavra profética sobre a sua vida. E eu só faço isso guiado por Deus, eu não faço isso de boca para fora. Eu vim aqui no nome do Senhor Jesus dizer para ti: é tempo de você perseverar e não tomar nenhuma decisão precipitada. Não tomar uma decisão de covarde, de quem desiste, de quem larga, de quem deixa, de quem abandona, de quem vai embora, de quem toma decisões com base em emoções. A pior coisa do mundo é tomar decisão com base em emoção. Eu poderia ter evitado muitos problemas na minha vida se eu não tivesse tomado algumas decisões com base nas minhas emoções. As emoções, elas podem enganar. As emoções podem nos fazer errar o caminho. Porque às vezes a gente pode sentir: é o fim e está só começando. Às vezes a gente pode estar pensando: irmão Vilma, acabou. Mas Deus está dizendo: não, eu tenho uma nova história. Mas a emoção pode enganar e fazer você perder a sua bênção. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer aqui da parte de Deus: persevere, 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 volta para estudar.
Não larga só porque não deu certo ainda. Vai chegar a tua hora também. Volta de novo, te anima de novo, busca de novo, cava de novo, lê de novo, abusa de estudar e volta. Porque tem coisas que a gente só recebe porque aprendeu a perseverar. Eu nunca vi alguém que recebeu vitória da parte de Deus sendo um covarde que desistiu. Mas todo aquele que mantém, que persevera, alcança da parte de Deus por sua misericórdia. Vamos para o texto, irmão. Vamos lá. Meu Deus, o tempo foi embora. Vai lá, meu filho. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 26, oh glória. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eita, diálogo profundo. Aqui agora Jesus volta novamente a falar de morte e vida espiritual. Isso aqui é diálogo para os fortes. Não é para os rasos, irmã Milene, é para os profundos. Alguém olha para esse discurso, não entende nada, mas o diálogo de Jesus com Marta é um nível altíssimo, que nem os apóstolos de Jesus conseguiam conversar com Jesus nesse nível aqui que Marta tinha, acredite. Até esse presente momento, nem os apóstolos de Jesus conheciam de escatologia como Marta conhecia. Olhe para cá, é final de férias, o menino está uma benção. 27, vamos lá. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Bem, essa é Marta. Jesus sabia quem eles eram. Bora para Maria. Vamos lá. Você lembra que no versículo 20, Maria ficou como? Assentada. Marta se levanta e vai. Maria espera sentada. Eu amo, irmã Teotônia, pensar assim. Jesus conhece tão bem os seus filhos, que ele não expurga nenhum deles, ele não esgana nenhum deles. Com Marta, ele aceita e conversa com ela cara a cara. Maria fica assentada em sua casa. Vamos embora aqui, irmão, bora aqui, vamos orar para a palavra. Eu gosto de Bíblia. Olha o que diz o versículo de número 28. Depois do maior diálogo, do profundo diálogo de Jesus com Marta, ao versículo 28, dita estas palavras, ela se retirou, ela quem? Marta, e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Aleluia. Marta foi, desabafou, Jesus aceitou o desabafo, conversou, respondeu, teve a réplica, a tréplica, ele manda de volta, dá um nocaute nela, e ela termina, crente do jeito que foi, ainda dando recado: ei, minha irmã, o mestre está te chamando. Ô irmão, é tão lindo. Porque tem crente que ele vai até a presença de Deus e chora, estressado, ansioso, angustiado, mas é Deus na vida dele do mesmo jeito. E tem servo de Deus que é paciente, é tranquilo, e Deus é que manda chamar. Jesus é que manda: ei, Marta, agora em segredo. Sabe por que era segredo? Porque se Marta chega dando berro que Jesus está chegando no vilarejo, ia encher de gente ao redor de Jesus, Maria não ia ter a assistência que, como Marta teve, de conversar com Jesus em particular. Irmão, você está precisando no particular com Deus. Tu está precisando dobrar teu joelho. Tu pode ter alguém para orar por ti, para você pedir ajuda, para alguém para interceder, mas tu tem que ter teu particular. Tu tem que ter o teu momento. Tu tem que ter o teu depósito de oração. Tu tem que ter as tuas próprias lágrimas diante do altar do Senhor.
Jesus manda chamar Maria, o mestre está aqui e te chama. Oh glória. Jesus sabia quem era Marta, Jesus sabia quem era Maria. Não é porque alguém que é paciente não merece resposta, merece. Não é porque alguém é quieto que não vai ter relacionamento, vai ter também. Irmão, do jeito que tu é, espreitado ou quieto, Jesus te ama do jeito que você é. Ansioso ou calmo, Jesus te ama porque Ele sabe quem você é. Olhe para cá, por favor. Eu preciso concluir, mas vou concluir falando do último grupo. Eu disse que era subitem. Jesus sabia quem era Marta, Jesus sabia quem era Maria, e Jesus sabia quem eram aqueles linguarudos e curiosos. Porque quando Maria sai, eles começaram a dizer, está na Bíblia, ixi, ela foi chorar lá no túmulo, oh tadinha. E de fato, elas viviam um luto bastante difícil. E Jesus acolhe essas mulheres no seu momento de luto. Está aí, diante dos nossos olhos, está na Bíblia. Olha o que diz o texto. 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés. Marta tem um diálogo com Cristo face a face, de pé. Maria tem um diálogo com Cristo lançado aos seus pés. Cada um adora a Deus do seu jeito, do jeito que é a sua personalidade. Tem irmão que vem para o culto que é mais contido. Tem um outro não, que ele é mais animado. No problem. Não importa. Não obsta. Sirva a Deus do jeito que Ele te fez, do jeito que você é. Só não pode ser triste, se anime. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, eu acho que a dor do luto dessas mulheres pela morte do irmão atenua quando elas pensavam que se Jesus estivesse lá, ele não tinha morrido. Observem que era o pensamento das duas. As duas disseram as mesmas palavras. Eu já vou encerrar. Olhe como Jesus aborda. 33. Jesus, pois, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Essa palavra perturbar, para a teologia, aprofunda e vai embora. Tem muita coisa teológica para estudar aqui. Exceto quando alguém diz que há um choque na personalidade de Jesus entre chorar, porque vendo Maria chorar, e saber que ele iria fazer o milagre, como creem alguns teólogos mais antigos. Não existe choque de personalidade em Cristo. Eu tenho dificuldade para acreditar nisso. Não creio. Jesus sabe muito bem quem Ele é. Ele não é indefinido. Ele é 100% homem, mas Ele é também 100% Deus. Ao ver essa mulher chorando, ao ver os judeus chorando, Jesus se emociona. Mas há uma emoção diferente, porque Ele tem um propósito com aquela dor. Ele tem um propósito com aquela morte. Ele tem um propósito com aquela história. É só você ver o texto. Versículo 37. 34. E ele disse, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. 35. Jesus chorou. Isso é humano. Isto é, da humanidade de Cristo. Jesus se emociona. Se ele não se emocionar, ele era um robô. E ele não era robô. Ele se emociona. 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Observe, há uma prova que o choro de Jesus representava o amor que ele tinha por Lázaro. Está resolvido, mas não para por aí. 37. Aqui para mim é que mora o choro de Jesus. Alguns deles disseram, não podia este que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Eu não disse que tinha os linguarudos? Tinha que fechar com os linguarudos. Sempre tem aqueles que não estão entendendo nada, falam demais, estão só a pura carne, estão só o puro eu de si mesmo.
Ah, ele não fez por outros, não podia fazer por este? Oh, meu Deus, oh, meu irmão. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Isso é uma soberania que o homem natural nunca vai entender. Quando Deus quer, Ele faz. Se fosse para tu ser rico, tu já era rico. Se fosse para você ser curado, você já estava curado agora. Exceto se há um propósito de Deus no tempo, e Ele vai vir no tempo que Ele conhece e agir em meu e em teu favor. Eu vou encerrar com o último grupo, com o último tópico, versículo de número 39. Jesus sabia o que iria fazer, isso é óbvio. 39, Jesus disse: tirai. Você está aí, meu irmão? Jesus disse: tirai. Tirai. Para quem vai ressuscitar, o que é fazer uma pedra flutuar? Hein? Para quem vai tirar alguém da morte para a vida, o que é fazer uma pedra como uma pena? Ô irmão, vai fazer tua parte para que o milagre aconteça. Vai fazer o que te compete, vai estudar, vai fazer um curso, vai te profissionalizar, vai entender de gestão, vai entender de gestão de pessoas, vai entender de gestão administrativa, vai entender sobre o fluxo de caixa, antes de ficar reclamando da bênção de Deus. Vai entender como é que algumas coisas acontecem no mundo business, para você pensar que Deus não tem poder para abençoar você, sendo que Ele pode estar até te abençoando e você que não está enxergando. Enquanto a gente não tira determinadas pedras, a gente não percebe, a gente não vê. Olhe para essa situação. Jesus diz: tire a pedra, tirai. Era parte do milagre que eles tinham que fazer. Marta disse: Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal, não tem mais jeito. Aí que Jesus vem. Quando a gente pensa que acabou, não tem mais jeito, aí Ele entra. Para que a glória não seja tua, para que a glória seja do Senhor. E foi o que Ele fez com Gideão. Eu não quero 32 mil, podem recuar, porque se ganhar dos midianitas com esse público, com esses guerreiros, vão dizer que foi a espada que livrou vocês. Então, não. Com 300, Gideão derrotou os midianitas. Eram 32 mil, Deus ficou com 10%. Não, 1%. Então, se tinha 99% de chance de não acontecer, só tinha 1% de esperança de acontecer, é aí que Deus age. No 1%. Para mostrar que o poder não é do homem, é do Senhor. Tirem a pedra. E eles tiram a pedra. Mulher, não já te disse, tu crês, verás a glória de Deus? Eles tiraram a pedra. E a palavra do Senhor diz: Pai, Jesus disse: obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve. Não é que o Senhor não me ouve, o Senhor sempre me ouve. Mas é para que a multidão saiba e entenda que o Senhor me enviaste. Deus pode transformar luto em palanque para a pregação do Evangelho. Deus pode transformar a dor em alegria. Deus pode transformar a morte em vida. Só quem pode fazer é Ele, quando Ele tem o propósito de fazer. E quem foi para aquela casa consolar, saiu de lá renovado. Quem foi para aquela casa para participar de um extenso funeral, voltou crendo que Jesus tem poder para transformar situações difíceis. Não sei como você entrou aqui hoje, fica de pé, por favor. Não sei como você chegou aqui hoje. Não sei como você está aqui hoje. Eu não sei porque você veio aqui hoje, não conheço teu coração. Mas eu sei de alguém que conhece o teu coração. Esse alguém é Jesus, conhece a tua história, sabe o que está acontecendo. Ele tem um tempo, Ele sabe quem é você, Ele sabe quando Ele vai fazer. E esse alguém que é Jesus pode hoje mudar a tua história, a tua vida para sempre, de uma vez por todas. Se você deseja fazer uma aliança com Ele, nós vamos ter a honra de orar por você.
Se você deseja renovar a sua aliança, nós teremos a honra de orar por você. Se você quiser se entregar a tua vida para Jesus hoje, nós teremos a honra de orar por você. Para encerrar, a palavra do Senhor diz que o defunto saiu, agora tinha que ser ex-defunto, com os pés e as mãos ligados. Ele veio pulando, mas veio. Vem pulando, mas vem. Vem pulando, mas vem. Jesus ressuscitou Lázaro para a glória do nome do Senhor. Eu conheço 2 casos aqui em São Luís de 2 pessoas que morreram e ressuscitaram e vivem até hoje, graças a Deus por isso. Mas isso acontece sempre? Não. Existem exceções e propósitos específicos de Deus. Quando alinha com o nosso, é bom. Mas quando não, nós temos que receber a ajuda e conforto de Deus para trabalhar as perdas que Ele permite em nossa vida. Mas hoje você não está aqui para perder, você está para ganhar. Ganhar Jesus, se você ainda não tem, como Senhor e Salvador de sua vida. Alguém para Cristo? Não havendo, nós vamos orar. Temos os irmãos para apresentar em oração. Eu vou convidar aqui o irmão Márcio Brito. Ele vai apresentar aos irmãos os pedidos, vai orar também encerrando esse trabalho. E que Deus dê a cada um de nós uma semana de muitas bênçãos para a glória e louvor do seu nome.